graça damos a Deus por mais um dia que poder estar juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero agradecer a Deus por mais um dia, podermos estar juntos neste, nesse trabalho, nesse canal de oração. E quero trazer uma palavra, a qual Deus trouxe ao nosso coração nesse dia, e se encontra no livro do profeta Ezequiel, 37, versículo 1. O título diz: A visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me fez andar em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estavam cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém. Deus nos trouxe essa palavra ao nosso coração nesse dia de hoje. Vou estar lendo só até esse versículo. E Deus nos trouxe essa palavra sobre nossas vidas, pela bondade de Deus. Estávamos meditando nessa passagem pela glória e honra do Senhor. Meus amados irmãos inscritos, algo Deus trouxe assim ao nosso entendimento, ao nosso ser. E eu quero compartilhar com vocês. No capítulo 1 está escrito a palavra do Senhor: E veio sobre mim a mão do Senhor. Quando a palavra do Senhor nos traz: E veio sobre mim a mão do Senhor, nós entendemos que o profeta, ele não vai aonde ele quer, ele não fica aonde ele quer, ele não faz aquilo que ele quer, mas sim aquilo que o Senhor quer. Nós podemos ver aqui nesse capítulo, não era por vontade de Ezequiel de estar no meio de um vale, não era por vontade de Ezequiel de estar entre um vale de ossos secos, mas sim por vontade de Deus, por permissão de Deus, melhor dizendo, pela permissão de Deus. Ezequiel não foi ali para a sua vontade, Ezequiel não foi ali pelo seu querer, mas ele foi sim pela ordenança de Deus, quando ele diz: E veio sobre mim a mão do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. A mão do Senhor levou o profeta a estar ali naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor veio sobre a vida desse profeta Ezequiel. E quando a mão do Senhor veio sobre a vida do profeta Ezequiel, e ele diz: E me pôs no meio de um vale. A mão do Senhor. Ezequiel, pela sua vontade, eu acredito que não queria ele estar no meio de um vale, mas a vontade de Deus, pela, pela permissão de Deus, Ezequiel foi levado pelo Senhor. Ele foi levado ali pela mão do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor o colocou ele no meio daquele vale que estavam cheios de ossos secos. E ele diz: E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Deus, ele traz sobre nossas vidas essa passagem. Quem é de Deus, quem faz a vontade de Deus, não anda pela sua vontade, não está onde ele quer, mas está aonde quem ordena, que é o Senhor, quer. E a palavra do Senhor diz que, e me fez, e a palavra do Senhor diz que quando Ezequiel chega ali, quando o Senhor coloca Ezequiel no meio deste vale de ossos secos, a palavra do Senhor nos diz que, e me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos, muitos ossos secos estavam ali naquele vale, era muita ossos naquele vale. E o profeta diz que o Senhor o fez andar. No vale ele não ficou parado. Ele não chegou no vale e ficou parado, mas ele ficou ali movimentando.
Ele estava no meio dos ossos secos, mas Deus ele traz algo sobre as nossas vidas dentro dessa passagem. Ezequiel estava num vale de ossos secos, só que Ezequiel, eu acredito por essa direção dessa palavra, Ezequiel, ele não era um osso seco. Ele estava ali como profeta. Ele estava no meio de um vale de ossos seco, mas não na condição de osso seco. Mas eu acredito sim, Ezequiel estava ali na condição de profeta. Ezequiel estava ali na condição de homem de Deus, levado por Deus para fazer a obra de Deus ali naquele lugar. Ezequiel estava ali como homem de Deus para executar o propósito de Deus, para fazer as ordenanças de Deus ali naquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele diz e veio sobre mim a mão do Senhor, Senhor, pega o profeta, leva até o vale. Não foi por sua vontade, mas sim pela vontade de Deus. Não foi por seu querer. Ninguém quer estar no meio do vale, né? Eu imagino que a vontade de pessoas é estar num lugar aonde uma terra fértil, abençoada. Mas quem é de Deus, como Deus já trouxe o nosso coração, não está aonde Ele quer. Ele está onde Deus quer. Ainda que muitas vezes ele não queira estar, mas é propósito de Deus. E Deus sabe o que faz. Deus, ele tem o seu propósito. E dentro dessa palavra, Deus traz algo no meu coração, para nossas vidas, meus amados irmãos inscritos, você que tem estado conosco neste trabalho. Às vezes, para nossas vidas, às vezes, nas nossas vidas, não vai ser aquilo que nós queremos, mas sim o que Deus quer. O importante é estar onde Deus quer. A importância é ficar aonde Deus quer e estar onde Deus quer. E a palavra do Senhor diz que veio sobre mim, fez, o Senhor fez andar. Deus traz algo sobre nossas vidas neste versículo para a minha vida, para a tua vida, para quem vai ouvir essa palavra, para a glória do Senhor. Muitas vezes você pode estar aí numa situação de um vale, mas você está aí na condição de Deus. Você está aí na direção de Deus. Às vezes você pode estar num vale, mas você está como instrumento de Deus dentro desse vale. Às vezes Deus permite a pessoa estar no meio de uma situação muito difícil, mas nessa situação, Deus tem algo a fazer através da sua vida. Nessa situação, Deus tem algo para manifestar a glória do Senhor através de você aí dentro dessa situação. Às vezes as pessoas não entendem o porquê está ali, o porquê Deus permitiu estar indo parar ali, o porquê está no meio daquela situação tão difícil. Se Deus tem uma promessa, se Deus te levantou, se Deus te escolheu, se Deus te chamou para ser um ministro, um profeta de Deus, às vezes a pessoa não entende por que que Deus tem uma promessa e está ali no meio de uma situação tão difícil. É porque Deus tem algo a fazer através da sua vida, ali dentro dessa situação tão difícil, o qual você possa estar enfrentando nesse dia de hoje. Ezequiel, ele era profeta de Deus. Às vezes podemos pensar, por que um profeta vai estar no meio de uma situação como essa? Porque um povo rebelde que não ouviu a voz de Deus foi parar numa situação, e por que o profeta tem que estar ali também? Porque dentro dessa situação, Deus vai manifestar a sua glória. Dentro dessa situação, Deus vai manifestar o seu poder. Deus não permitia, Deus não permitia o povo estar numa situação sem estar permitindo pessoas de Deus, pessoas com visão de Deus, pessoas que têm propósito de Deus para estar ali junto, para Deus ali, Deus fazer a sua obra. E aqui a palavra do Senhor nos diz que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor. Eu imagino o peso da mão do Senhor. Imagino sentir a mão de Deus ali, ó. Muitas vezes não queremos estar. Muitas vezes o homem e mulher não quer ir. Deus está falando vai. E às vezes pela nossa vontade. Muitas vezes pela vontade do homem e da mulher. Ninguém quer estar no meio de um vale. Ninguém quer estar no meio de uma situação difícil.
mas pela mão de Deus veio sobre a vida desse profeta. E a mão do Senhor levou ele ali. Talvez pela vontade de Ezequiel, ele não queria estar ali. Talvez pela vontade de Ezequiel, eu acredito que jamais ele queria estar ali. Mas como está escrito aqui na palavra do Senhor, e veio sobre mim. Tem hora que é necessário Deus pegar e levar. Tem hora que é necessário a mão de Deus. Deus, muitas vezes, ele manda, não vai. Então a mão de Deus vem e leva. E ali a mão do Senhor, não foi a mão do homem, mas foi a mão de Deus. Nós temos que entender que, independente de onde nós possamos estar, se foi Deus que nos levou ali, pode ter certeza. Deus tem algum propósito. Deus não leva para a destruição. Deus não leva para a vergonha. Deus não leva para a derrota. Mas Deus leva para que o nome dele seja glorificado. Nós temos que entender que quando nós estamos no lugar, independente qual seja o lugar, se foi Deus, a mão de Deus, foi Deus que nos levou até aquele lugar, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos viver o impossível. Ainda independente que se Deus te levou a estar numa situação que aos seus olhos parece impossível, que aos nossos olhos muitas vezes nós olhamos não vemos saída, uma terra seca, aonde nós não vemos que possa crescer algo dali. Mas foi Deus que levou, então nós temos que confiar. Aqui Ezequiel, a palavra do Senhor diz, a mão do Senhor veio e levou. Não foi o homem que levou, foi Deus que levou. E quando Deus leva, Deus muitas vezes ele põe no meio de uma situação, ele confunde até aqueles que estão em volta contemplando a situação. Deus ele faz o impossível acontecer. E a palavra do Senhor nos diz que e ele estava ali no meio desse vale de ossos. E ele diz: "E me fez andar". Deus traz algo no meu coração dentro dessa palavra. Independente qual seja a situação que nós estamos vivendo, nós não temos que se prostrar. Nós temos que você pode estar vivendo no meio de um vale, mas nesse vale você tem que estar em movimento. Você precisa andar neste vale. Você pode estar no meio de um vale de ossos secos, só que você não é osso seco. Você não está ali como um osso seco. Você, o profeta, não estava como um osso seco. O profeta estava ali como profeta de Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele estava no meio de um povo, de uma nação, que estava ali como osso seco, já morta há muitos anos, os ossos estavam sequíssimos. O qual diz a palavra do Senhor, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos a face do vale, e estavam sequíssimos. Nós podemos estar no meio de uma situação difícil. Nós podemos estar no meio de um povo, a nação já estava morta, os ossos já estavam sequíssimos. Só que quem está ali na direção de Deus, levado por Deus, ele tem que ter visão de Deus, ele tem que se locomover, ele tem que submeter à vontade de Deus. Os ossos estão secos, só que o profeta não está. O profeta está ali como profeta de Deus, como alguém diante de Deus para fazer a vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fez ele andar. E quando ele anda, a visão dele, ele contempla a situação. É preciso ter visão, ver. Ele começa a ver a situação ali, os ossos estão sequíssimos. Uma possibilidade muito grande de uma mudança. Você contempla a situação, porque muitas vezes Deus faz a gente ver o grau da gravidade, para depois a gente ver também o avanço da restauração, o avanço da mudança que Deus vai fazer. Muitas vezes Deus faz a gente ver a gravidade que chegou a situação. O profeta, como homem de Deus, Deus faz ele, leva ele até o vale, faz ele contemplar a situação que está aquele vale. Ele contempla, ele anda em volta, ele chega ali, ele anda no vale, vê tudo como está. Deus muitas vezes ele faz ver tudo como está.
Ele faz ver, olha o ponto que está a situação, mas diante da gravidade não é para abaixar a cabeça, não é para se entregar, não é para desanimar, não é para esmurecer, não é para retroceder, não é para ver a situação como um fim, não é para olhar e dizer não tem mais jeito, não é para ver. Deus está no controle, Deus sabe o que faz, Deus é que se me trouxe aqui, o propósito não é meu, o propósito é de Deus. Quem faz não é nós, é Deus. O profeta nada pode fazer, mas quem leva o profeta, o homem e mulher de Deus, diante de uma situação, é ele que restaura, é ele que muda. E a palavra do Senhor, ela nos traz dizendo, para a glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, ele diz, e me disse, filho do homem, agora Deus fala, o Senhor leva ele, coloca ele no meio do vale, ele diz, e o Senhor me pôs no meio do vale. Não foi ele que estava ali no meio do vale, foi Deus que colocou. Se foi Deus, é Deus que colocou, então o que Deus vai fazer? A direção não é nossa. Quem vai ditar as regras, quem vai dar as ordenanças, quem vai trilhar o caminho, quem vai fazer a obra, é quem colocou. Às vezes a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui dentro? O que será? O que eu vou fazer? Nós não temos que fazer nada sem direção de Deus. Nós temos que estar ali na submissão, na direção daquele que levou. Às vezes você pode estar numa situação que os seus olhos parecem impossível. Não tem o que possa fazer. O decreto já foi de não há mudança. Talvez a situação não há mudança, não há o que você possa fazer. Mas quem te levou ali tem um propósito. Quem te colocou no meio dessa situação tem algo para fazer, sim. Em nome de Jesus tem algo para fazer. E a palavra do Senhor diz: e me fez andar ao redor deles, e eram muitos ossos, não era pouca coisa. Tem hora que a situação, ela tá tamanha, ela já avançou a um grau, e você olha assim que já fugiu do controle, já está uma extensão muito avançada. Ele diz, não era pouca, não era um osso, não era dois ossos, não era poucos ossos que estava ali para sequíssimo, não, era muito numerosos. Era uma quantidade extensa, imensa de ossos. Era uma cidade, era um povo, uma nação. Não era uma pessoa, duas pessoas, três, quatro, cinco pessoas. Era numerosos. Era uma nação. Mas Deus colocou um profeta. Um profeta. Deus colocou ali, ó. Deus colocou um profeta. Tem hora que a gente olha a nossa volta assim, ó. Eu quero já, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Aquilo que Deus está trazendo no meu coração, eu quero estar levando essa palavra. Tem hora que Deus coloca numa situação que é um campo muito grande. É uma nação muito, é muita coisa. Aos nossos olhos, nós olhamos Deus, mas quem foi que te colocou aí? Quem foi? Qual é? Na direção de quem você está? Na direção de quem estamos nessa situação? Ainda que nós fosse, ainda que um exército esteja, vier contra nós, no nome do Senhor, nós venceremos. E a palavra do Senhor diz, e disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta, entendendo a sua condição de profeta, o profeta entendendo as suas condições, e disse, poderão viver estes ossos? Deus faz uma pergunta. E o profeta entendendo que ele está ali, quem te levou, tem todo o poder, entendendo ele que o dono de todas as coisas, a soberania, a grandeza é de Deus, entendendo ele que ele está ali na condição de Deus, ele diz, Senhor, e disse-lhe, Senhor Jeová, tu o sabes.
O Senhor é que faz. O Senhor é que tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Tu o sabes. Eu, profeta, não sei, mas o Senhor sabe. O profeta entende que quem levou ele ali não levou ele por um acaso. Ele não está ali simplesmente por estar. Ele entende que Deus o levou naquele lugar, no meio daquela situação difícil, no meio daquela situação escabrosa, no meio daquela situação que aos olhos humanos parece impossível. Ele entende que o Senhor Jeová, tu o sabes. O propósito, a mudança, a restauração, a restituição, quem faz é Deus. Ele entende. Eu, profeta, não sei, mas o Senhor sabe. Estando ele na direção de Deus, ele sabia que o que viesse de Deus sobre a sua vida vai acontecer. O que descer de Deus sobre a sua vida vai acontecer. Porque quem levou ele ali, levou ele para um propósito. E a palavra do Senhor diz que ele diz: Tu sabes. Então, Deus entende a conexão de Deus e o profeta. Deus vê que o profeta entende que, como está escrito na palavra do Senhor, diz: sem mim nada podereis fazer, mas aquele que entende, aquele que se submete debaixo da vontade de Deus, debaixo do querer de Deus, aquele que entende que eu não posso, mas o Senhor que me trouxe aqui pode. Homens que Pedro e João, quando estava subindo a porta do templo chamada Formosa, ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele que entende, eu não tenho, mas Deus tem. Aquele que me criou, aquele que me escolheu, aquele que me chamou, ele tem. Eu não tenho. Mas o que eu tenho recebido do Senhor, ele transmite. O que ele tem de Deus, ele transmite. O que ele tem de Deus, a importância de um elo, de quem é de Deus, ter de Deus, ter recebido e guardado de Deus o que recebeu. E a palavra do Senhor diz: profetiza. Então me disse: profetiza. Você recebeu. Ele está aí. Ele não tinha o que fazer sem Deus, mas com Deus ali, ele sabia que Deus ia fazer grandes coisas. Ele não tinha nada o que fazer senão debaixo da ordem de Deus. Ele disse: tu sabes. Aí Deus agora diz para ele: então profetiza. E ele então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí Deus dá para ele uma ordem para ele profetizar. Para ele profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Para ele falar com aqueles ossos secos. Você imagina você profetizar para um osso. Eu imagino no meio de um vale de ossos. Imagina, eu vejo essa situação como uma sepultura, como um cemitério, melhor dizendo. Como você chegar diante de um cemitério e começar a profetizar. Você imagina? Mas Deus mandou, quem manda sabe o que faz. A soberania, a grandeza é de Deus. Começamos a imaginar chegar ali diante de até mesmo um cemitério, começar a profetizar: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Porque assim estava este povo, assim estava a situação, assim estava vivendo esta nação. E o Senhor diz para ele: profetiza para esses ossos secos, ouve a palavra. Uma coisa Deus traz ao nosso coração também nesta palavra, que tudo se começa pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra do Senhor diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir da palavra, quando ouvimos a palavra de Deus, a credibilidade, a palavra de Deus, quando o homem toma posse da palavra de Deus,
Quando nós agarramos a palavra de Deus para nossas vidas, quando nós seguramos nela, ela é vida, ela é viva, como está escrito também na palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é mais penetrante, a palavra de Deus. Essa espada viva, que é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela consegue ir numa profundidade. Quando alguém ouve, quando essa palavra entra no ouvido do homem, da mulher, quando ele ouve, você imagina ali essa palavra indo, quando o profeta diz, o Senhor diz para ele, então profetiza e diz-lhe estes ossos secos. Não era quem estava vivo, era ossos secos. E era muito sequíssimo. E era muito seco. Não era de alguém que morreu há pouco tempo. Era alguém que já estava morto há muito tempo. Era alguém, uma dificuldade, imagino nisso. Parece a gente ver um impossível, né? Para nós, humanos, para os nossos olhos humanos, parece uma impossibilidade. Algo impossível, né? É como você pregar para alguém que ele já afastou aquela ele está num nível de só Deus para fazer uma obra. Nós deparamos muitas homens de Deus, né? Muitas vezes se depara com situações assim. Às vezes se depara com a situação de alguém que está distante, que já foi embora, que já faz anos que você olha e parece impossível, né? Eu quero fazer que Deus toque meu coração. Às vezes você tem alguém que você olha e fala, meu Deus, já faz muitos anos que se afastou, foi embora da casa de Deus, mas Deus está dizendo, profetiza para esses ossos. Profetiza. Porque o Deus sabe aonde ele vai trabalhar. Deus mandou o profeta, profetiza para estes ossos. E diz para eles, ouvir a palavra. Porque é a palavra que transforma. É a palavra que liberta. É a palavra que restaura. É a palavra que levanta. É a palavra que traz vida. Tudo se começa pela palavra. A palavra do Senhor, ela que, desde o começo, tudo se criou pela palavra de Deus. Tudo se fez pela palavra. E tudo se faz até o dia de hoje pela palavra. Ouvindo a palavra, através da palavra. Pelo ouvir da palavra, fomos resgatados. Pelo ouvir da palavra, fomos curados. Pelo ouvir da palavra, somos restituídos. Pelo ouvir da palavra, nós tomamos posse de grandes vitórias. Sabemos que desde o tempo passado, desde o do início da palavra de Deus, o Senhor diz, sai da tua terra, vai para outra terra, e eu vou te fazer uma bênção. Homem de Deus, ouviu a palavra. Ele deu ouvido à palavra de Deus. Largou tudo ali. Deus mandou, deixa aí e vai, que eu vou te fazer uma benção. Ele deu crédito à palavra. E é através da palavra de Deus. E o Senhor, ele traz esse dia de hoje também uma palavra. Quando o Senhor diz aqui, versículo-chave dessa situação, deste vale, Ezequiel 37, no versículo 4. Então disse-me, profetiza sobre estes ossos e diz, ouve a palavra de Deus. Deus traz uma conexão sobre o livro de Abacuque, 3, versículo 1. Quando Abacuque ele fez uma oração também, há uma situação difícil, o juízo de Deus. E ele diz, ouvi a tua palavra e temi. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, ele temeu, ele fez oração, aviva, Senhor, a tua obra. Ele viu a situação difícil e na oração Deus traz um gancho dessa palavra do livro de Ezequiel para o livro de Abacuque 3, versículo 1, que diz a oração do profeta Abacuque sobre Sigonote
Ouvi, a, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra em meus anos e em meios os anos notifica e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ele ouviu a palavra do Senhor e temeu, porque quando ouvimos a palavra de Deus, ele ouviu, ele clama pelo avivamento. Ele clama para Deus restaurar, eu creio, para restituir. E como Deus traz também dentro desta palavra, qual o Senhor diz, e aí o Senhor começa a falar para o profeta, que ele ia fazer uma restauração. Ali Deus fala através de ouvir a palavra de Deus, nós trazendo uma conexão de Abacuque e Ezequiel. Quando Abacuque ele ouve a palavra do Senhor, ele teme, aí ele clama pelo avivamento. E quando Ezequiel aqui recebe a mensagem do Senhor, o Senhor diz para ele, profetiza para que eles venham ouvir a palavra. Profetiza para que eles venham ouvir a palavra. O que faz a restauração é a palavra. O que restaura é a palavra. O que levanta é a palavra. O que muda a história é a palavra. A base das nossas vitórias, a base, em cima de tudo isso que Deus está trazendo nas nossas vidas nesse dia de hoje, o que Deus traz para uma igreja restituída, para um avivamento no meio do povo de Deus, para que tenha um povo que verdadeiramente viva um avivamento, uma restauração, para Deus mudar o quadro da igreja de Deus nos dias de hoje. É preciso a igreja voltar a dar crédito à palavra. É preciso a igreja voltar a abraçar a palavra de Deus. É através da palavra. É através da credibilidade à palavra de Deus. É através do povo voltar a dar valor à palavra de Deus. É que nós vamos ver uma igreja avivada. Uma igreja onde vai ter milagre. Nós sabemos que nós conhecemos uma igreja que foi levantada através da palavra. E nós sabemos que quanto mais a igreja valorizava a palavra, havia cura, havia milagres, havia salvação, havia restituição, havia libertação. Paralítico andava, mudo falava, cego via. Deus resgatava milhares de almas, trazia vidas, vinha em busca da palavra. E ouvindo a palavra, eles saíam curados, eles saíam libertos, eles saíam transformados, famílias resgatadas, vidas restituídas através da palavra de Deus. Tudo se faz pela palavra de Deus. Tudo se começa pela palavra de Deus. Se queremos ver uma igreja verdadeiramente equilibrada, levantada, restituída, restaurada, uma igreja reedificada, de pé, verdadeiramente, não costeando em dois pensamentos, não vivendo uma vida que hoje está firme, amanhã já está prostrado, é preciso voltar a dar valor à palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso dar credibilidade à palavra de Deus. Somente através da palavra. Porque nós sabemos que todas as vezes que Deus fazia algo sobre uma nação, Deus chamava o povo para dar ouvido à palavra de Deus. Deus chamava aquele povo para ouvir o que Deus tinha a falar. Louvado seja Deus. Nós sabemos que quando eles estavam fazendo a restauração ali dos muros, quando eles estavam ali levantando, reedificando os muros, ali eles acharam um livro da lei. E ali, quando eles começaram a meditar, eles começaram, voltaram ali, pegaram aquele livro da lei e começaram a meditar, buscar no livro da lei. Louvado seja Deus. Qual era a vontade de Deus? O que Deus tinha a fazer? Levantar a reedificação de Deus. Porque tudo precisa ter
a direção da palavra. Quando nós vamos fazer algo, quando o homem e a mulher vai fazer algo, ele tem que buscar dentro da palavra qual é a vontade de Deus. Tem que dar ouvido o que Deus tem a fazer. Homens, profeta de Deus, este profeta chegando ali, ele foi, Deus, a mão de Deus levou ele, colocou ele no meio do vale, mas ele não tomou nenhuma decisão sem a direção de Deus. Ele não tomou nenhuma decisão sem ouvir a palavra de Deus. Porque se fizer de si mesmo, na direção de homens, na direção de si próprio, não prospera. Não tem como restaurar. Mas quando procura buscar lá dentro do livro da lei, como Deus já trouxe no nosso coração nesse momento, quando foi feita a restauração ali, Neemias, ele levanta ali para restaurar as portas, os muros de Jerusalém, a cidade ali, para quando ele vai lá para a restauração, nós sabemos que após eles encontrar o livro da lei, eles procuram já estar buscando o livro da lei. Ali o povo ficou tudo ali para ouvir. A palavra do Senhor diz que mulheres, homens e mulheres e crianças ficaram ali horas, muito tempo, muitas horas ali dando ouvido o que estava sendo falado ali da tua palavra, meditando na palavra de Deus. E no livro de profeta também Samuel, né, está escrito naquele tempo a palavra de Deus tinha grande valia, né? O valor que tem essa palavra. O valor que tem a dar ouvido à palavra de Deus. E que muitas vezes não, tá, não está tendo o mesmo valor nesses dias de hoje. O povo perece, o povo sofre se não ouvir a palavra de Deus. Se não tiver a a submissão a ouvir a voz de Deus, não tem como fazer. Deus pode te levar na situação mais difícil que você possa estar. Deus pode levar o profeta, colocar ele no lugar mais difícil. Mas se ele ouvir a voz de Deus, até mesmo na terra seca, Deus faz prosperar. Até mesmo aonde para ele não tem como nascer, Deus jorra água. Deus faz sedento levantar. Deus faz a terra seca produzir pela palavra de Deus. Quando ouve a palavra de Deus, quando o homem se ouve a voz de Deus, esse profeta aqui, quando ele chegou ali, Deus colocou ele para andar. Ele andou, não tomou nenhuma atitude sem a direção de Deus. E quantas vezes são tomadas tantas direções, né? Quantas vezes obras têm sofrido, quantas situações têm padecido, porque está faltando a palavra, está faltando dar crédito à palavra, está faltando entender que você não pode fazer, não podemos fazer, mas quem tem autoridade máxima, suprema, que é Deus, ele pode fazer. O que tem que se fazer é saber de Deus qual é o propósito, qual é a sua vontade, Senhor. O que o Senhor tem nessa situação? Quando o homem para ouvir Deus, quando o homem para ouvir a vontade de Deus, ele só tem a prosperar, ele só tem a fluir. E muitas vezes não está se dando mais o valor a essa palavra. Essa palavra não está tendo o valor que que ela merece e que ela precisa ter. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela não tem tido valor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de muitas vezes ouvir qual é a vontade de Deus. Que a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Ainda que Deus possa te levar para um lugar onde você não quer, como esse profeta não. Eu acredito que ele não queria estar no meio do vale, mas só que Deus tinha algo para fazer através da vida dele naquele vale. E Deus é que cuida do profeta de Deus, homem e mulher de Deus, ele pode estar no lugar mais difícil, mas ele é cuidado por Deus. Ele é guardado pelo Senhor. Deus não deixa faltar o pão, não deixa faltar água, não deixa faltar nada. Deus cuida. Pode estar na terra seca, mas ele come, ele bebe, ele veste. Porque quem cuida dele tem todo o poder. Criou todas as coisas.
está nas mãos de Deus. O profeta diz: ouvi a tua palavra. Abacuque diz também. Deus me deu para fazer um elo dessas duas palavras. E eu estou aqui na condição de Deus. Ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Mas ele ouviu, quando ele temeu, o que ele fez? Ele clamou: aviva, Senhor. É preciso ouvir a palavra de Deus, porque quando ouve e teme, o homem começa. Aquele que ouve e tem o temor de Deus, ele começa a se mover e dizer: não, Senhor, eu não aceito essa situação, é preciso haver uma restauração. Aí ele clama, aí Deus vai dando a direção. O profeta Ezequiel aqui, ele diz: Senhor, tu sabes. Então o Senhor diz: então profetiza. Diz para esses ossos secos aí, ó. Está morto há muitos anos, mas ouve a palavra de Deus. Dá ouvido à palavra do Senhor e terá vida. Aí Deus tem todo, aqui seguindo o livro do profeta Ezequiel, tem tudo que Deus fala. Eu vou fazer. O Senhor Jeová diz: eis que eu vou fazer entrar neles o Espírito. E diz a esses ossos secos, diz o Senhor Jeová: eis que estes ossos, eu farei entrar neles o Espírito e viverei. Quem pode fazer restituição, restauração? Quem pode trazer quem está morto viver de novo? É só Deus. Seja fisicamente, espiritualmente, é só Deus. Só Deus. Mas tudo se começa pela palavra. Deus manda dizer para eles: ouve a palavra. Quando ouvir a palavra, eu vou fazer mudança. Quando ouvir a palavra, eu vou restituir. Quando dar ouvido, quando ouvir o que é que Deus quer. Quando não fazer nada de si mesmo, mas ouvir o que Deus tem a fazer. Quando pegar a direção, quando pedir a direção para Deus, quando pedir para Deus tomar frente, quando pedir para Deus: ó Senhor, toma a frente, me fala, me direciona. Deus diz: aí eu vou fazer. Mas se ficar fazendo de si mesmo, se não dá um valor a esta palavra, se não darmos crédito a essa palavra, perece. Mas quem dá crédito não perece, não. Quem, quem acata, agarra com ela, só tem, ó, a crescer, a fluir. E aqui é o caminho. Aqui é o mapa do viajante e a bússola do piloto. Mas para aquele que crê, amém? São estas palavras que Deus nos deu no dia de hoje. E a glória do Senhor, ela continua fervendo dentro de nós, mas vamos parar por aqui e que Deus abençoe, tome posse da sua vitória nesse dia de hoje. Quer ver obras e ministérios abençoados? Dá valor à palavra de Deus. Deixa essa palavra ter mais espaço dentro da obra de Deus. E que quem ouve também dê crédito à palavra de Deus. Porque além dessa palavra ser levada às pessoas, é preciso também as pessoas ouvir, né? Deus mandou o profeta profetizar, mas Deus falou: manda eles ouvir. Porque não é só o profeta profetizar a palavra de Deus, o ministro de Deus ministrar meia hora, 40 minutos, uma hora de mensagem, quem ouve não dá crédito. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que ouve e guarda. Amém? Fique todos com Deus.